nosso vídeo número 16, que vai trabalhar, falar um pouco sobre o 7º e 8º parágrafos dessa contracapa do livro Conceitos Psicanalíticos de Minha Autoria. Vimos no vídeo passado, vídeo 15, que perversões, psicoses e neuroses estão articuladas entre si. A neurose é o negativo da perversão, não foi falado no vídeo passado, mas está sendo falado agora. Então a neurose é o negativo da perversão e a psicose é um tipo de neurose que é o primeiro negativo da perversão. Então a chamada egodistonia contra os impulsos perversos começa na loucura. Então o louco é louco, mas nem tanto. Porque ele prefere ser louco do que ser perverso. Então, para ele, ser perverso é muito pior do que ser louco. E por isso ele não aguenta, a carga de pulsão de morte para ele trabalhar é enorme, ele não consegue trabalhar, então ele prefere enlouquecer do que continuar na perversão. Então ele faz, o psicótico, ele faz a transição da perversão para a neurose. O primeiro negativo da perversão é a psicose, neurose narcísica, segundo a expressão de Freud. Neurose narcísica, grande expressão criada por Freud. É abandonar a qualquer preço. Não pode abandonar. A neurose é o negativo da perversão. A psicose é o negativo da perversão também. Primeiro negativo. Então a psicose é a neurose. Psicose é a neurose narcísica. Vamos pegar os termos de Freud, as expressões de Freud, jogar fora assim como fazem por aí, não. Citar superficialmente, começar a falar de um monte de coisas sem pé nem cabeça, que nós vamos ver uma por uma, vão ser avaliadas uma por uma. Estamos já em andamento de preparação para o lançamento em março de 2025 do nosso livro Escolas de Resistência Psicanálise. Vamos lá. Porém, são os transtornos mentais, isto é, perversões, psicoses e neuroses, estações de prisões anteriores à sanidade mental que proporciona que nós tenhamos uma vida razoável, digna, com pelo menos a obtenção do prazer que é possível ser obtido, com respeito à realidade, com respeito às determinações do mundo. O mundo nos exige tarefas, então precisamos cumprir as nossas tarefas para com o mundo e para com a nossa sobrevivência no mundo, para que a gente possa viver. Realmente, nós temos um compromisso com a saúde do nosso corpo, nós temos um compromisso com a saúde dos nossos sentimentos. Nós não estamos disponíveis para qualquer porcaria que vem aí, o cara se racionalizou, imaginou e começou a falar aquilo, um monte de coisa, que você tem que seguir aquilo ali. Você tem que seguir coisas que não têm pé nem cabeça, que não passam de mentiras narrativas, colocadas para tentar iludir e adiar o embate, como está sendo colocado aqui, esse embate de que perversões, psicose e neurose são prisões do desenvolvimento que faltou. Está escrito em Freud lá nos 3 ensaios. A perversão está no lugar da sanidade mental. Logo, se a neurose e a psicose são negativos da perversão, e a sanidade mental é mais do que o negativo da perversão, embora ela mantenha essa posição negativa de contenção da perversão, neuroses, psicoses e perversões então estão no lugar da sanidade mental. Então não é de querer dizer que é opção, não é uma opção, é uma prisão, é a primeira delas, a perversão, é a primeira prisão psíquica que o ser humano fica, é a pior de todas, porque aliena da realidade sem outra coisa também. Todo esse desenvolvimento é feito dentro da conexão do ego com a realidade. Não é possível evoluir sem conexão do ego com a realidade. A conexão do ego com a realidade é atrapalhada pelos 2 mecanismos de defesa essenciais que existem. Atacar a percepção, para dizer que ela não existe, recusar a realidade da percepção, recusar a realidade da castração, Fazer isso é o mais atrasado mecanismo de defesa que existe. E o outro mecanismo, ele também perde a realidade por
negar, né, a essência, a espontaneidade, a veracidade, a força, né, da sexualidade, por exemplo. E pior ainda, né, os DPs infantis, elas fazem a interdição do incesto, né, mas deixam passar batido, né, digamos assim, a violência, a crueldade e a indenização irresponsável fora da realidade. Tá? Então são esses os três problemas do ser humano. Contém o incesto, tá bom, aí o mecanismo de defesa consegue dar uma contenção, aí vira neurótico. Então essa contenção do incesto tem a ver, não é possível conter o incesto sem haver um mecanismo de defesa contrário à satisfação perversa no caso sexual, incestuosa. Claro, a criança percebe, ela tem um estímulo muito forte. É óbvio, né, que se você realiza o incesto com a mãe, você perde a mãe, ela deixa de ser mãe, ela passa a ser um objeto sexual. Né? Então ela não é mãe. Mãe não é objeto sexual. Mãe é mãe, pô. Muito mais do que isso. Mãe protege, mãe ama, mãe cuida, mãe é amiga, parceira, defende, às vezes até faz coisas até erradas para defender o seu filho, às vezes até se sacrifica para que o seu filho não morra, como a gente vê, já vi várias cenas no mundo animal aí, né, do antílope, por exemplo, se sacrificar para o crocodilo pegar ela para o seu filhote ter a oportunidade de viver. Isso é que é mãe. Tá? Então não é qualquer uma que é mãe, não. Daí não é qualquer um que é pai também, não. Tá? Pai, então, é pior ainda, né, com a mãe, porque ele deve estar sempre disposto a se sacrificar pela família, pela mãe e pelo filho. Tá? Então isso é que é pai.